Cansei de sustentar essa velha. Já fiz demais por você. As palavras do meu próprio filho ecoaram pela sala como um tapa na cara. Ali, na frente da nora e dos netos pequenos, eu senti meu mundo desabar. Aos 72 anos, depois de uma vida inteira dedicada a criar aquele homem, depois de vender minha casa própria para pagar a faculdade dele, depois de trabalhar 35 anos em fogão quente de restaurante para dar tudo o que ele precisava, eu estava sendo expulsa da casa dele como se fosse um cachorro vira-lata. O cheiro do perfume caro da nora, misturado com o aroma do almoço que eu mesma havia preparado naquela manhã, me deu náusea. Minhas mãos tremiam segurando a receita médica do remédio da pressão que custava R$ 200, dinheiro que eu não tinha. Era só isso que eu havia pedido, ajuda para comprar o medicamento. Marcos tinha ganhado R$ 3 milhões na Mega Sena há 6 meses e eu estava ali implorando por R$ 200 como uma mendiga. Marcos, meu filho, eu só preciso do remédio. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca, quebrada. Não quero nem saber. Você sempre foi um peso na minha vida. Ele gritou mais alto, apontando o dedo para mim. Agora que eu tenho dinheiro, todo mundo quer um pedaço, até minha própria mãe. A nora desviou o olhar, fingindo limpar a mesa. Os netinhos de 5 e 7 anos pararam de brincar e me olhavam com aqueles olhos grandes e assustados. Eu senti o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Como chegamos até aqui? Como o menino doce que eu criei se transformou nesse homem cruel e insensível? Sai da minha casa agora! Ele berrou, abrindo a porta com força. E não volta mais! Cansei dessa palhaçada! Saí dali cambaleando, com as pernas bambas e o peito doendo. Na escada do prédio de luxo onde ele morava, prédio que ele só conseguiu comprar porque eu vendi minha casinha em Madureira para quitar as dívidas de cartão dele, eu parei e encostei na parede. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto enrugado. 82 degraus eu desci chorando, contando cada um, tentando entender onde foi que eu errei tanto. Meu nome é Neuza Maria da Silva. Tenho 72 anos e sou cozinheira aposentada. Passei a vida inteira trabalhando em restaurantes aqui no Rio de Janeiro, desde os 17 anos. Comecei como auxiliar de cozinha num boteco na Tijuca e terminei como chefe de cozinha num restaurante família na Zona Sul. Minhas mãos calejadas sabem fazer de tudo. Um feijão tropeiro que derrete na boca, um bobó de camarão que os clientes pediam bis, uma feijoada completa que virava festa. Sempre fui uma mulher de fibra. Minha mãe dizia que eu nasci com um coração maior que o peito, sempre pronta a ajudar quem precisasse. Talvez seja por isso que me meti em tantas encrencas na vida. Não sabia dizer não, não sabia colocar limites. Achava que amor era sacrifício, que mãe tinha que se anular pelos filhos. Como eu estava enganada. Casei aos 22 anos com o João, um homem trabalhador e honesto que conheci numa festa de São João. Ele era eletricista, ganhava bem e juntos compramos nossa casinha em Madureira. 2 salas, 2 quartos, área de serviço e um quintalzinho onde plantei pé de goiaba e manga. Foram os anos mais felizes da minha vida. João me respeitava, me valorizava, dizia que eu era a joia mais preciosa que ele tinha encontrado. Marcos nasceu em 1978, depois de 5 anos tentando engravidar. Foi um bebê planejado, desejado, sonhado. Eu e João fizemos 1000 planos para aquele menino. Íamos dar estudo, oportunidades, tudo que a gente não teve. João trabalhava de dia e fazia uns bicos à noite para juntar dinheiro para o futuro do filho. Eu cozinhava em casa durante o dia e fazia quitutes para vender no fim de semana. Toda a economia era guardada numa conta poupança, para o futuro do Marcos, dizia João. João morreu num acidente de trabalho quando o Marcos tinha apenas 12 anos. Um curto-circuito, ele trucutado na hora. Meu mundo desabou. De uma hora para outra, fiquei viúva, sozinha, com um menino pré-adolescente e uma porção de contas para pagar. A indenização que recebi da empresa mal deu para quitar o financiamento da casa e pagar o funeral. Foi aí que minha vida de sacrifício começou de verdade. Saí de casa todo dia às 5 da manhã para trabalhar no restaurante e só voltava às 10 da noite. Marcos ficava na casa da vizinha, Dona Conceição, que cuidava dele como se fosse neto. Eu pagava uma quantia módica para ela, mas o coração dela valia ouro. Quando chegava em casa, morta de cansaço,
Ainda tinha que fazer o almoço do dia seguinte para o Marcos, ajudar com lição de casa, lavar roupa, limpar a casa. Nos fins de semana eu fazia salgados e doces para vender na porta da igreja. Coxinha, risole, brigadeiro, beijinho. Marcos me ajudava, embalando os docinhos em forminhas coloridas. Ele era um menino doce naquela época, carinhoso. Me abraçava forte quando eu chegava cansada do trabalho. Mãe, quando eu crescer, vou trabalhar e você vai descansar, dizia ele. Eu acreditava. Como eu acreditava? Botei Marcos numa escola particular boa da região porque queria que ele tivesse oportunidades. Pagava R$ 200 por mês de mensalidade. Era quase 1/3 do meu salário. Mas eu não ligava. Comia sanduíche de mortadela no almoço para pagar o material escolar dele. Quando ele queria alguma coisa, um tênis de marca, um videogame, uma bicicleta, eu dava um jeito. Fazia hora extra, pegava trabalho de fim de semana, vendia mais quitutes. Marcos sempre foi inteligente. Tirava notas boas, os professores elogiavam. Quando terminou o ensino médio, passou no vestibular para administração numa faculdade particular conceituada da Barra da Tijuca. A mensalidade custava R$ 800, mais que meu salário inteiro. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vendi minha casinha em Madureira. A casa que eu e João construímos com tanto amor foi vendida por R$ 90 mil. Usei 70 mil para pagar os 4 anos de faculdade do Marcos à vista, com desconto. Os 20 mil restantes guardei para emergências. Me mudei para um apartamentinho de 1 quarto em Copacabana que achei por um preço bom para alugar. Era pequeno, mas ficava perto do metrô, facilitava minha ida para o trabalho. Marcos ficou morando na República com outros estudantes na Barra. Eu pagava a parte dele do aluguel, mais R$ 200 de ajuda para a alimentação. Também paguei curso de inglês, de informática, tudo o que ele disse que ia ajudar no currículo. Quando ele falava, eu abria a carteira. Era meu investimento no futuro, pensava eu. Nos primeiros anos de faculdade, Marcos ainda vinha me visitar com frequência. Trazia a roupa suja para eu lavar. Ninguém lava como a senhora, mãe. Comia minha comida caseira, me abraçava, dizia que me amava. Mas aos poucos as visitas foram ficando mais espaçadas. Ele sempre tinha uma desculpa. Prova na faculdade, trabalho de grupo, festa importante para fazer networking. Quando se formou, eu fiz uma festinha simples no meu apartamentinho em Copacabana. Gastei R$ 300, quase toda a minha economia do mês, comprando uma roupa nova para ele, encomendando salgados e um bolo de formatura. Convidei Dona Conceição, alguns vizinhos, poucos amigos. Marcos chegou atrasado e saiu cedo. Tenho uma oportunidade de emprego, mãe. Preciso correr atrás, disse. Eu entendi. Ou pelo menos fingi entender. Consegui um emprego numa empresa de consultoria. O salário era bom, R$ 3 mil. Eu fiquei orgulhosa, contava para todo mundo. Meu filho é administrador, trabalha numa empresa grande, ganha bem. Achei que finalmente meus sacrifícios tinham valido a pena. Ledo engano. Logo nos primeiros meses de trabalho, Marcos começou a se meter em dívidas. Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos. Queria viver um padrão de vida que o salário não permitia. Carro do ano, roupa de marca, restaurantes caros, viagens. Quando as dívidas apertaram, adivinhem quem ele procurou? A primeira vez que me pediu dinheiro emprestado, eu tinha acabado de receber uma indenização pequena do INSS por conta de uma lesão no pulso que peguei trabalhando. R$ 3 mil. Marcos disse que era só para quitar o cartão, que ia me pagar no mês seguinte. Acreditei. Claro que nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Depois foi o carro. Ele tinha comprado um financiado e não conseguia mais pagar as prestações. Mãe, se perder o carro, perco o emprego. Precisa ter carro para trabalhar na empresa. Peguei um empréstimo consignado na aposentadoria, que por sinal já tinha começado a receber porque completei os anos de contribuição, e paguei o carro dele. Foram R$ 15 mil. Vou te devolver tudo, mãe, com juros. Prometeu. Outra mentira. Conheceu Patrícia no trabalho, uma moça de classe média alta, filha de médico.
bonita, bem vestida, estudada. Marcos ficou encantado. Para impressioná-la, se meteu em mais dívidas ainda. Jantares caros, presentes caros, viagens de fim de semana para Búzios. Quando não tinha dinheiro, vinha chorar no meu colo. E eu, boba, sempre dava um jeito de ajudar. O casamento deles foi numa igreja chique em Ipanema e excepção num hotel 5 estrelas. Eu não tinha condições de pagar nada, mas Marcos fez questão que eu comprasse um vestido caro. Não posso passar vergonha na frente da família dela, mãe. Gastei R$2.000 num vestido que usei uma vez só. Na festa, me sentaram numa mesa no fundo, junto com parentes distantes que ninguém conversava comigo. Depois vieram os netos. Primeiro Pedrinho, depois a Ana Clara. Eu me derreti de amor por aquelas crianças. Toda vez que ia visitá-los, que era cada vez mais raro porque Marcos sempre tinha desculpa, levava presentes, roupinhas, brinquedos, gastava o que não tinha para ver o sorriso deles. Mas percebia que Patrícia não gostava muito da minha presença. Ela me tratava com educação forçada, daquele jeito que gente rica trata empregada. Tudo mudou no dia 15 de março de 2023. Marcos me ligou gritando de alegria. Tinha ganhado na Mega Sena. R$3 milhões. Eu fiquei tão feliz por ele. Pensei, finalmente meu filho vai ter a vida tranquila que merece. E quem sabe sobra um trocadinho para ajudar a mãe velha aqui. Como eu estava enganada. Nos primeiros meses depois do prêmio, Marcos sumiu completamente. Não atendia telefone, não respondia mensagem, não aparecia para me visitar. Quando eu conseguia falar com ele, sempre estava viajando, comprando casa nova, carro novo, não sei mais o quê. Depois a gente se vê, mãe. Tô muito corrido com essas mudanças. Comprou uma mansão na Barra da Tijuca, daquelas que a gente vê na televisão, com piscina, churrasqueira, 3 carros na garagem. Mudou os filhos para a escola particular caríssima. Patrícia parou de trabalhar e virou madame de salão de beleza. Eles viajavam todo mês. Disney, Europa, cruzeiros. E eu continuava na minha kitnet em Copacabana, vivendo com um salário mínimo de aposentadoria. Não que eu esperasse que ele me desse dinheiro. Nunca pedi nada para ele depois que ganhou na loteria. Só queria que ele continuasse sendo meu filho, que me visitasse, que me deixasse ver os netos. Mas parecia que eu tinha me tornado uma vergonha para ele, uma lembrança incômoda da vida pobre que ele queria esquecer. Minha pressão começou a subir perigosamente. O médico do posto de saúde receitou um remédio novo, mais forte, que custava R$200. Tentei economizar em tudo para comprar o medicamento, mas não consegui. Passei 3 semanas comendo só pão com margarina para juntar dinheiro e ainda assim não deu. Foi aí que me rendi e resolvi ligar para Marcos. Liguei várias vezes, ele não atendia. Mandei mensagem no WhatsApp. Filho, preciso falar com você urgente, é sobre saúde. 2 semanas depois ele respondeu. Tô viajando, depois conversamos. Mais uma semana se passou e nada. Minha pressão estava nas alturas, eu me sentia mal, zonza, com dor de cabeça constante. Resolvi ir até a casa dele sem avisar. Peguei 2 ônibus e um metrô. Gastei R$15 de passagens, dinheiro que eu não tinha. Cheguei lá no fim da tarde de uma sexta-feira. O porteiro do condomínio fechou a cara quando me viu, mas me anunciou. Marcos demorou 15 minutos para descer e me buscar. Estava visivelmente contrariado. "O que a senhora está fazendo aqui, mãe?" perguntou no elevador, sem sequer me cumprimentar. "Marcos, filho, eu precisava falar com você urgente, é sobre saúde." "Eu falei que estava viajando. A senhora não podia esperar?" Na sala da casa dele, imensa, cheia de móveis caros, uma televisão do tamanho da parede do meu quarto, Patrícia me cumprimentou com frieza. As crianças nem olharam na minha direção. Estavam grudadas em videogames caros. O ambiente estava tenso. Eu sentia que minha presença incomodava. Foi quando peguei a receita médica na bolsa e expliquei a situação. Marcos nem olhou o papel direito. R$200?
Riu com desdém. Mãe, a senhora não pode aparecer aqui toda vez que precisar de dinheiro. Isso vira vício. Filho, eu nunca pedi nada depois que você ganhou na loteria. Ah, é? E o dinheiro da faculdade? E o dinheiro do carro? E todas as vezes que a senhora me emprestou dinheiro sabendo que eu não ia devolver? Mas isso foi antes. Você era meu filho. Eu estava te ajudando. E agora não sou mais seu filho, é isso? Ele começou a gritar. Cansei, mãe, cansei dessa palhaçada. Foi aí que ele soltou as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Cansei de sustentar essa velha. Já fiz demais por você. O mundo girou. Minhas pernas fraquejaram. Ali, na frente da nora que me olhava com nojo, na frente dos netos que nem sabiam quem eu era direito, na frente do filho que criei com tanto amor, eu me senti menor que um grão de areia. Sai da minha casa agora! Ele berrou abrindo a porta. E não volta mais! Cansei dessa palhaçada! Saí de lá destroçada. Na escada do prédio, chorei como não chorava desde o dia que João morreu. 82 degraus descendo, 82 pedaços do meu coração se despedaçando. Como eu pude criar um monstro desses? Onde foi que eu errei tanto? Na volta para casa naquela noite terrível, eu estava mais morta que viva. Desci no metrô de Copacabana com as pernas bambas, ainda ouvindo na cabeça os gritos do meu próprio filho me expulsando de casa. Subi os 3 andares do prédio onde moro devagar, parando em cada andar para recuperar o fôlego. Minha pressão estava lá nas alturas. Entrei no meu apartamentinho de um quarto, liguei a luz fluorescente que pisca e me sentei na cama. Foi aí que meu olhar bateu na cômoda velha onde guardo meus documentos. Tem uma gaveta lá embaixo onde mantenho papéis antigos, fotografias, recordações. Por algum motivo que não sei explicar, senti vontade de mexer naquelas coisas. Comecei a revirar os papéis. Certidão de nascimento, carteira de trabalho, comprovantes de aposentadoria. E então, encontrei uma pasta plástica velha, meio amarelada. Dentro dela, dezenas e dezenas de comprovantes de aposta da Mega Sena. Todos em meu nome. Meu coração disparou. Lembrei então de uma superstição boba que eu tinha. Desde que Marcos era pequeno, toda semana eu apostava os mesmos números na loteria. A data de nascimento dele, a data de nascimento do João e a minha. Sempre acreditei que um dia esses números iam dar sorte. Mas como eu não entendia nada de banco, não sabia mexer em caixa eletrônico, sempre pedia para Marcos fazer as apostas por mim. Faz aí pra mãe, filho, você entende dessas coisas? Eu dizia, dando dinheiro para ele. E ele fazia, sempre no meu nome, sempre com meus dados. Eu guardava todos os comprovantes religiosamente, achando que um dia podia precisar. Nunca imaginei que ia precisar desse jeito. Sentei no chão da sala e espalhei todos os comprovantes. Eram anos e anos de apostas. Algumas semanas eu apostava 2, 3 vezes. Outras, quando o dinheiro estava curto, só uma. Mas sempre no meu nome. Sempre com os meus dados. Sempre com o dinheiro que saía do meu suor. Foi quando me lembrei de uma conversa que escutei por acaso no ônibus. 2 mulheres falando sobre um caso parecido. Uma delas tinha processado o marido, porque ele ganhou na loteria com apostas feitas em nome dela, e o juiz decidiu que ela tinha direito a metade do prêmio. Minha cabeça começou a funcionar pela primeira vez em meses. Será que eu também tinha direito àquele dinheiro? Afinal, as apostas eram feitas em meu nome, com meu dinheiro, durante anos e anos. E a aposta premiada também foi feita assim? Peguei o comprovante mais recente, da semana do sorteio que Marcos ganhou. Lá estava, apostador Neuza Maria da Silva. Meus dados, meu CPF, minha assinatura. O prêmio tinha sido retirado por ele porque eu havia dado uma procuração para que pudesse movimentar minha conta na caixa. Afinal, eu não sabia mexer nessas coisas de banco. Naquela madrugada, pela primeira vez em anos, senti uma coisa crescer dentro do meu peito. Não era raiva, não era tristeza, era determinação. Aquele menino ingrato tinha me humilhado pela última vez. No dia seguinte, sábado,
Acordei cedo e fui direto à Defensoria Pública do Estado. Chegando lá, descobri que eles não funcionavam no sábado. Mas uma funcionária da limpeza, vendo minha cara de desespero, me indicou um advogado popular que atendia aos fins de semana numa sala comercial ali perto. Dr. Roberto Almeida era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau. Me recebeu com gentileza e paciência. Escutou minha história toda, desde o começo, tomando notas numa prancheta. Quando mostrei os comprovantes das apostas, os olhos dele brilharam. Dona Neuza, ele disse, tirando os óculos e me olhando sério, a senhora tem um caso muito forte aqui. Por lei, apostas feitas em nome de uma pessoa, mesmo que por terceiros, pertencem a essa pessoa. Se seu filho sacou o prêmio usando procuração, ele tecnicamente cometeu apropriação indébita. Meu coração disparou. Será que era verdade? Será que finalmente eu tinha uma chance de recuperar minha dignidade? Mas eu dei a procuração para ele, falei, insegura. Procuração para movimentar conta não é procuração para se apropriar de prêmios de loteria, dona Neuza. São coisas completamente diferentes. A senhora tem direito, no mínimo, a 50% desse prêmio e possivelmente a danos morais também, pelos maus tratos que sofreu. Dr. Roberto explicou todo o processo. Íamos entrar com uma ação de cobrança e outra por danos morais. As chances de ganhar eram altas, mas ia demorar alguns meses. Ele aceitou trabalhar recebendo só no final, uma porcentagem do que conseguíssemos recuperar. A senhora está preparada para enfrentar sua família, não? Ele perguntou, porque quando a citação chegar na casa dele, vai virar um inferno. Doutor, respondi, sentindo uma força que não sentia há anos. Inferno eu já vivo há muito tempo. Agora eu quero justiça. Assinamos o contrato na segunda-feira. Dr. Roberto entrou com a ação na terça. Na quarta, Marcos recebeu a citação judicial. O telefonema veio na quinta-feira, 6 da manhã. Marcos gritava do outro lado da linha como um desesperado. "O que é isso, mãe? Que palhaçada é essa de processo? A senhora endoidou de vez?" "Bom dia, filho", respondi calmamente, tomando meu cafezinho. "Não é palhaçada, é justiça." "Justiça? A senhora está querendo me roubar." "Roubar?" Soltei uma risada amarga. "Como é que eu posso roubar o que já era meu? As apostas foram feitas em meu nome, com o meu dinheiro, durante anos. O prêmio me pertence." Marcos berrava do outro lado, xingando, ameaçando, dizendo que ia me processar por calúnia. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ele parou para respirar, falei: "Marcos, você teve a oportunidade de me tratar com dignidade. Escolheu me humilhar. Agora vai ser na justiça mesmo." E desliguei o telefone. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo. Ligava chorando, se dizendo arrependido, prometendo me dar dinheiro todo mês. Ligava gritando, me ameaçando, dizendo que ia me internar num asilo. Mandou Patrícia me ligar fingindo preocupação, oferecendo uma ajuda de R$ 500 por mês se eu desistisse do processo. R$ 500? Perguntei para Nora. "Patrícia, sua bolsa custou mais que isso. Não me faça de idiota." Por incrível que pareça, me senti bem dizendo isso. Pela primeira vez na vida, estava colocando limites, estava dizendo não, estava exigindo respeito. Dr. Roberto me mantinha informada de tudo. O processo estava correndo bem. Marcos havia contratado um advogado caro, mas a documentação que tínhamos era irrefutável. As apostas eram em meu nome. O dinheiro saiu da minha conta durante anos. Eu tinha todos os comprovantes guardados. Enquanto esperávamos o julgamento, comecei a me cuidar melhor. Comprei o remédio da pressão. Dr. Roberto havia conseguido uma liminar para Marcos me dar R$ 500 por mês até o processo acabar. Voltei a comer direito, até emagreci um pouco porque parei de comer por ansiedade. Fiz novos amigos no prédio. Dona Marta, da 201, viúva como eu, se tornou minha confidente. Contei toda a história para ela, que ficou indignada. "Neuza", ela disse, "você fez bem. Filho ingrato tem que aprender na marra mesmo. Minha filha tenta me maltratar às vezes, mas eu corto na raiz. Respeito se impõe, não se implora." 6 meses depois veio a primeira audiência. Marcos chegou de terno caro, advogado mais caro ainda, achando que ia me intimidar.
Mas quando o juiz começou a analisar os documentos, a cara dele mudou. Está evidente que as apostas foram feitas em nome da autora, disse o juiz, um homem sério, de uns 60 anos. O fato de o réu ter sacado o prêmio usando procuração não lhe dá direito de propriedade sobre o valor. Dr. Roberto apresentou também as provas de como Marcos me maltratava. Tinha gravação da discussão na casa dele, eu havia deixado o celular gravando sem querer, mensagens dele me destratando e até um vizinho dele que testemunhou sobre os gritos que ouviu naquele dia terrível. Além disso, meritíssimo, disse meu advogado, há configuração clara de danos morais. A requerente foi humilhada publicamente pelo próprio filho após uma vida de sacrifícios em prol dele. O advogado de Marcos tentou argumentar que eu havia dado o dinheiro das apostas para ele, que era uma contribuição voluntária de mãe. Mas Dr. Roberto tinha resposta para tudo. Meritíssimo, contribuição voluntária não transfere titularidade de apostas. A Caixa Econômica Federal tem regulamentação clara sobre isso. O prêmio pertence a quem está registrado como apostador. Na segunda audiência, 3 meses depois, veio a sentença. Marcos tentou um acordo de última hora, oferecendo R$500 mil. Dr. Roberto me aconselhou a recusar. Dona Neuza, a senhora tem direito a R$1.500.000, mais danos morais. Por que aceitar migalhas? Quando o juiz leu a sentença, senti meu coração explodir de alegria. Condeno o réu a pagar à autora o valor de R$1.500.000, correspondente a 50% do prêmio de loteria, mais R$50 mil por danos morais. Marcos ficou branco. Patrícia começou a chorar. Eu apenas ouvi. Agora, falei para ele na saída do fórum, você vai aprender o que significa respeito. A execução da sentença demorou mais 2 meses, porque Marcos tentou apelar, mas o juiz manteve a decisão. Quando finalmente o dinheiro caiu na minha conta, R$1.550.000, eu quase desmaiei. Dr. Roberto teve que me dar um copo d'água. Dona Neuza, ele disse sorrindo, agora a senhora é uma mulher rica, viva com dignidade. A primeira coisa que fiz foi comprar um apartamento. Nada de luxo exagerado, mas um de 2 quartos em Copacabana mesmo, pertinho da praia, com varanda e vista para o mar. 80 metros quadrados de pura felicidade. Quando recebi as chaves, sentei na varanda nova e chorei. Desta vez, de alegria. Comprei móveis novos, eletrodomésticos novos, roupas novas. Não exagerei, mas comprei coisas bonitas, de qualidade. Pela primeira vez na vida, pude entrar numa loja e comprar o que queria sem olhar o preço. Que sensação maravilhosa! Marcos, por outro lado, começou a passar apertos. Descobri por Dona Marta, que tinha uma amiga que morava no mesmo condomínio dele, que ele estava vendendo os carros caros, tentando renegociar a casa, cortando gastos. Aparentemente, nos 6 meses que teve o dinheiro todo, ele gastou como se fosse milionário para sempre. Viagens caríssimas, carros de luxo, reformas na casa, investimentos ruins que deram prejuízo. Com R$1,5 milhão a menos na conta, Marcos descobriu que 3 milhões não é dinheiro infinito quando se gasta sem pensar. E o pior, ele ainda precisava pagar as custas do processo e os honorários do advogado dele, que não trabalhou de graça como o meu. As ligações começaram na semana seguinte ao pagamento. Primeiro foi Patrícia. Neuza, ela disse com uma voz melosa que nunca havia usado comigo, a gente podia conversar, talvez tomar um café, né? Claro, Patrícia. Vem aqui em casa, amanhã, às 3 da tarde. Quando ela chegou no meu apartamento novo, a cara dela foi um poema. Olhou tudo boquiaberta, os móveis novos, a televisão grande, a vista para o mar. Eu a recebi muito bem. Fiz um café gostoso, servi uns biscoitinhos caros que tinha comprado. Neuza, ela começou meio sem graça, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Marcos estava muito estressado naquela época.
Ah, sim? Respondi, mexendo o açúcar no café com calma. Estressado com o quê? Com 3 milhões na conta? Ela corou. Ficou uns minutos enrolando, falando de amenidades, até que soltou o que tinha vindo falar. A situação ficou meio difícil lá em casa, com esse processo todo, os gastos. Será que a gente não podia conversar? Talvez a senhora pudesse ajudar com alguma coisa? Eu quase cuspi o café de tanto rir. Ajudar? Perguntei. Patrícia, vocês não falaram que eu era um peso? Que cansaram de me sustentar? Como é que peso sustenta alguém? Ela tentou argumentar. Disse que Marcos estava arrependido, que a família sentia falta de mim. Mentira deslavada. Eles sentiam falta era do dinheiro que perderam. Olha, Patrícia, falei levantando indo até a porta. Vocês tiveram 3 milhões de reais e preferiram me humilhar a dividir 200 reais de remédio comigo. Agora, se virem com 1,5 milhão. 3 semanas depois, foi a vez de Marcos. Apareceu na minha porta num sábado de manhã com uma cara de poucos amigos. Mãe, a gente precisa conversar. Precisa sim, filho. Entre. Ele entrou no apartamento e ficou olhando tudo com raiva, como se eu tivesse roubado alguma coisa dele. Sentou no sofá novo e cruzou os braços. Essa palhaçada já durou demais. A senhora conseguiu o que queria, me ferrou bonito. Agora vamos fazer um acordo. Acordo? Perguntei, sentando na poltrona em frente a ele. Que tipo de acordo? A senhora me empresta 500 mil reais. Eu pago em 2 anos, com juros. Eu ri tanto que ele ficou vermelho de raiva. Marcos, você está falando sério? Você quer que eu te empreste o dinheiro que você tentou me roubar? Eu não tentei roubar nada. Aquele dinheiro era meu por direito. Por direito? Levantei, sentindo a raiva subir. Por direito de filho ingrato? Por direito de quem expulsou a própria mãe de casa? Esse direito aí? Ele começou a gritar, dizendo que eu estava sendo vingativa, que uma mãe de verdade ajudaria o filho. Foi quando perdi a paciência. Filho de verdade não humilha a mãe na frente da família, gritei de volta. Filho de verdade não esquece de onde veio quando fica rico. Você escolheu me tratar como lixo, agora aguente as consequências. Marcos saiu batendo a porta. 2 horas depois, os netos apareceram na minha porta, Pedrinho e Ana Clara, de mãos dadas, com uma cara de tristeza que partiu meu coração. Vovó, disse o Pedrinho, de 8 anos, o papai mandou a gente vir falar com a senhora. Meu coração se apertou. Aqueles 2 anjinhos não tinham culpa de nada. Botei eles para dentro, fiz um lanche caprichado, deixei assistirem televisão. Depois de uns minutinhos, a Ana Clara, de 6 anos, falou. Vovó, o papai disse que a senhora ficou brava com ele e não quer mais ser nossa vovó. Sentei no chão, na altura deles, e segurei as mãozinhas pequenas. Meus amores, vovó nunca vai deixar de amar vocês. Mas o papai tratou a vovó muito mal. E agora, a vovó não pode mais ficar perto da família de vocês. Mas a gente pode vir aqui visitar a senhora? Perguntou o Pedrinho. Claro que podem, meus tesouros. Quando vocês quiserem, é só ligar para a vovó. Quando Marcos veio buscar as crianças, 1 hora depois, ele estava com uma cara de desespero que quase me fez sentir pena. Quase. Mãe, ele disse, mais humilde, será que a gente não podia tentar de novo? Recomeçar? Recomeçar como, Marcos? Você me pedindo dinheiro emprestado? Você me visitando só quando precisar de alguma coisa? Não, obrigada. Mas eu sou seu filho. Filho que me expulsou de casa gritando que eu era um peso. Filho que me humilhou na frente da família. Filho que preferiu me ver passando necessidade a dividir migalhas de 3 milhões de reais. Ele baixou a cabeça. Por um momento, pensei que ia se desculpar de verdade. Mas não. Se a senhora não me ajudar, eu vou perder a casa, disse. Marcos, respondi calmamente,
Quando eu perdi minha casa para pagar sua faculdade, você se preocupou onde eu ia morar? Quando eu estava passando necessidade, você se preocupou? Agora você se vira. 6 meses depois de ganhar o processo, recebi uma ligação inesperada. Era o contador de Marcos, um senhor educado que me pediu uma reunião urgente. Dona Neuza, ele disse, quando nos encontramos num café em Copacabana, preciso falar com a senhora sobre a situação do seu filho. Ele explicou que Marcos estava falido, tinha perdido a casa, os carros, estava devendo para todo lado. Patrícia havia pedido o divórcio e levado as crianças para morar com os pais dela. Marcos estava morando num apartamento pequeno em Jacarepaguá, trabalhando como motorista de aplicativo para pagar as contas. Ele me pediu para procurar a senhora, disse o contador. Está disposto a aceitar qualquer condição que a senhora impuser para uma reconciliação. Pensei muito naquela noite. Parte de mim sentia pena do menino que criei, mas a parte mais forte lembrava da humilhação, dos gritos, da frieza com que fui tratada. No dia seguinte, liguei para Marcos. Filho, soube da sua situação. Se você quiser conversar comigo, tem algumas condições. Qualquer uma, mãe, qualquer uma. Primeiro, você vai fazer terapia. Precisa entender por que tratou sua mãe desse jeito. Segundo, você vai trabalhar. Não vou sustentar homem adulto. Terceiro, se quiser minha ajuda, vai ser do meu jeito, na minha condição, quando eu quiser dar. Quarto, nunca mais grite comigo, nunca mais me desrespeite, nunca mais me trate como inferior. Tudo bem, mãe, eu aceito tudo. E quinto, você vai me pedir desculpas, de verdade, olhando nos meus olhos, reconhecendo o que fez. Ele veio no meu apartamento na semana seguinte. Estava magro, abatido, com cara de quem havia aprendido na vida. Sentou na minha sala e, pela primeira vez desde criança, chorou na minha frente. Mãe, ele disse, soluçando, eu fui um monstro. Não tenho desculpa para o que fiz. A senhora sacrificou a vida toda por mim e eu te tratei pior que um estranho. Me perdoa, pelo amor de Deus. Era o que eu precisava ouvir. Não o perdão completo, não a volta de tudo como era antes, mas o reconhecimento, o arrependimento verdadeiro. Ajudei ele a alugar um apartamentinho de 1 quarto em Madureira, perto de onde eu morava quando ele era criança, para ele lembrar das origens. Pago o aluguel dele, mas ele trabalha de motorista e paga as próprias contas. Vejo os netos 1 fim de semana por mês, quando Patrícia permite. Não é a relação que eu sonhava ter com meu filho, mas é uma relação baseada no respeito. E isso, descobri, vale mais que todo o amor do mundo, quando esse amor não vem acompanhado de consideração. Hoje, 2 anos depois de tudo isso acontecer, acordo todo dia na minha varanda com vista para o mar e agradeço. Não só pelo dinheiro, que me deu conforto e segurança, mas principalmente pela dignidade que reconquistei. Aprendi que amor de mãe não pode ser cego, que sacrifício sem limite não gera gratidão, gera desprezo, que para ser respeitada eu precisava me respeitar primeiro, que não é uma palavra completa e não precisa de justificativa. Marcos mudou, um pouco. Ainda é egocêntrico, ainda pensa primeiro nele, mas aprendeu que existe consequência para os atos, que mãe também tem limite, que dinheiro não resolve problema de caráter, mas a falta dele ensina muito sobre humildade. Tenho uma vida boa agora. Faço aulas de natação na terceira idade, viajo quando quero, ajudo quem realmente precisa e merece. Tenho amigas verdadeiras que me respeitam pelo que sou, não pelo que posso dar. Os netos estão crescendo e começando a entender que a vovó não é só uma velha que dá presentes. Sou uma mulher que lutou, que se defendeu,
que não aceitou ser maltratada. Espero que isso seja uma lição para eles, que sempre devemos tratar as pessoas com respeito, especialmente quem nos ama. Às vezes, mulheres da minha idade me procuram contando histórias parecidas, filhos ingratos, famílias que maltratam, parentes que só aparecem quando precisam de alguma coisa. Eu sempre dou o mesmo conselho. Se respeite primeiro. Coloque limites. Não tenha medo de ficar sozinha. É melhor estar sozinha com dignidade do que acompanhada sendo humilhada. Não sou uma pessoa vingativa. O que fiz não foi vingança, foi justiça. Eu não ataquei Marcos por maldade, eu me defendi por necessidade. Existe uma diferença grande entre essas duas coisas. O dinheiro da loteria que ele ganhou e que era meu por direito me devolveu mais que conforto material. Me devolveu a autoestima. Me mostrou que eu valia mais do que pensava. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para se valorizar, para exigir o tratamento que merecemos. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem dos sacrifícios que fiz quando Marcos era criança, porque eu era uma boa mãe, nem da luta que travei quando ele se tornou um homem ingrato, porque eu sou uma mulher digna. Se você está lendo essa história e se identificando, se tem um filho, uma filha, um parente que te maltrata achando que você não tem escolha, saiba que você tem. Sempre tem. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para dizer basta. A gente ensina as pessoas como nos tratar. Se aceitamos desrespeito, ensinamos que podemos ser desrespeitadas. Se colocamos limites, ensinamos que merecemos consideração. Marcos aprendeu isso da maneira mais difícil possível. Eu também aprendi, mas aprendi que sou mais forte do que imaginava. E você que me ouve, lembre-se, amor próprio não é egoísmo, é necessidade, é sobrevivência, é dignidade. Meu nome é Neuza Maria da Silva, tenho 74 anos. Sou uma mulher que se defendeu, que lutou por seus direitos, que não aceitou ser maltratada. E não me arrependo de nada, porque hoje, finalmente, eu durmo em paz.